Amigos, meu nome é Vinícius Talon e você sabe qual é o seu próximo passo na advocacia criminal? Qual é o topo que você quer atingir? Qual é o auge que você sonha chegar? Isso é muito importante porque a advocacia criminal, assim como a advocacia em geral, tem várias etapas. Você vai passar por momentos de acreditar que chegou ao auge e de repente acontece uma coisa nova e você é surpreendido com um novo auge, com um novo ápice. É assim o tempo todo na advocacia e é isso que é sensacional. Eu já disse em outras oportunidades que quando eu entrei num cargo público, quando eu comecei na Defensoria Pública, eu sabia exatamente qual era o meu máximo. No máximo eu seria um defensor público de classe especial, atuaria no tribunal, talvez atuasse em Brasília, ganharia tanto por mês no máximo, no final da carreira teria recebido tanto em subsídio. Eu sabia tudo exatamente, era algo basicamente previsível, não teria como fugir disso, a não ser que tivesse uma grande alteração na lei ou alguma coisa semelhante que alterasse toda a estrutura, o que dificilmente vai acontecer. Mas na advocacia você é surpreendido. Você começa o seu dia sem saber como ele termina. Você começa a sua carreira sem saber qual será o máximo que você vai atingir. Até onde você consegue chegar. Isso é imprevisível e isso é sensacional na minha humilde opinião. E há várias hipóteses aqui, há vários auges que você vai atingir até o final da sua carreira na advocacia criminal. Para começar, para o estudante de direito, já pode ser um auge tirar uma nota 10 numa prova. Se o estudante veio muito mal naquelas aulas, de repente surge um 10. Aquilo para ele é um auge, o máximo da comemoração do ponto de vista profissional, que aí ele nem começou a carreira profissional ainda, mas já seria uma grande comemoração. Dependendo, quando ele começar a tirar uma sequência de 10, de nota 10, um 10 em uma disciplina, outro em outra, e mais outro, e aí ele vai alcançar o auge aqui de conseguir notas máximas seguidamente, de forma sequencial, em várias disciplinas seguidas. E aí ele sabe que aquele 10 anterior não foi uma sorte, algo inesperado, eventual, foi algo que ele conquistou. Isso pode ser um auge também. Já no final do curso, passar no exame da OAB é um auge, porque muitos advogados vão comemorar e devem comemorar. Eu vejo vários alunos comemorando, botando nas redes sociais. Tem que comemorar mesmo, porque há uma grande quantidade de reprovados. E se você consegue passar no exame da OAB, não pense que isso é uma mera obrigação. É um pré-requisito para advogar, óbvio, é um requisito fundamental para advogar, mas não é uma mera obrigação porque muitos não conseguem passar. Muitos fizeram um curso de direito assim como você e não conseguiram passar. Então é um outro auge aqui. Passar no exame da OAB é mais uma vez um auge, um ápice na sua carreira profissional. Assim como ser aprovado no TCC, conseguir fazer o primeiro artigo, a primeira monografia e entregar na faculdade e ter uma boa avaliação. Não precisa ser um 10, não precisa ter sugestão para que seja publicado aquele texto, mas só de ser aprovado já é um outro auge, da mesma forma que conseguir um estágio durante a faculdade. É difícil, muitos não conseguem, muitos chegam ao final da faculdade sem ter conseguido um estágio no escritório, sem ter passado numa avaliação, no exame para algum estágio em órgão público, e conseguir passar no exame assim é um motivo de comemoração. Passar numa seleção de estagiários no âmbito público ou privado é algo que, nesse momento, é um auge na sua trajetória. E além disso, depois de passar pelo TCC, depois de passar pelo exame da OAB, tudo isso tendo que ser comemorado, você começa a enfrentar outros tipos de metas, outras etapas que pressupõem outros topos, outros auges. E aí, nesse caso, temos para muitas pessoas como auge a primeira audiência, o primeiro cliente, o primeiro atendimento a um cliente, o primeiro flagrante, participar de uma prisão em flagrante, do auto de prisão em flagrante, pode ser o primeiro auge na advocacia, no exercício da advocacia.
Assim como a primeira audiência, eu recebo várias e várias mensagens de pessoas falando: amanhã é a minha primeira audiência, professor, eu leio todos os seus textos, vejo seus vídeos, qual é a sua dica? O que eu posso fazer amanhã de diferente? O que eu devo ter cuidado? E eu percebo que isso é a comemoração de um auge. Normalmente me procuram antes da audiência e não me dizem o resultado da audiência. Mas eu acredito que depois da audiência, dando tudo certo, esse jovem advogado sai dali comemorando, muito feliz por ter conseguido conquistar mais uma etapa. Tinha o primeiro cliente, fechou o primeiro contrato de honorários, fez o primeiro flagrante, participou do primeiro flagrante, depois a primeira audiência, o primeiro júri, então, é sensacional, normalmente com intervalo para se preparar, um tempo adequado para se preparar, 1 mês, 2 meses, e aí fica aquele tempo todo pensando nisso, aquele primeiro auge da oratória, de tentar convencer jurados. Agora não é falar para um juiz por escrito, é falar para jurados que estão ali sentados, que vão prestar atenção no seu tom de voz, na forma como você interrompe o promotor, faz a parte no promotor, como você pergunta para as testemunhas, como você anda pelo plenário. Você vai sair dali sabendo que alcançou mais um auge. E aí a primeira audiência já é quase que esquecida. Você já conquistou o seu primeiro júri. Agora, a primeira audiência ficou para trás, o primeiro atendimento de cliente ficou para trás. Você já pensa no segundo júri, já pensa nas próximas coisas que você vai fazer. E nesse momento, começa a pensar na primeira absolvição, caso ela ainda não tenha chegado. Quando você conquista a primeira absolvição em um processo criminal, quando você trabalha e a absolvição vem, não é que você conquistou a absolvição, você convenceu sozinho. É óbvio que há um trabalho do réu, há um trabalho de outras pessoas que atuam no processo e também pelo fato de ter ou não prova. Mas quando há uma absolvição, num processo em que você está atuando, é mais uma vitória. Você vai comemorar essa primeira absolvição, vai comemorar o primeiro alvará expedido, o primeiro habeas corpus concedido. Aí depois você comemora o primeiro habeas corpus, de início o primeiro habeas corpus concedido para a liberdade. Depois o primeiro habeas corpus concedido para trancar o processo. Em alguns casos talvez a ordem seja inversa, mas sempre vai comemorar, porque conseguir um habeas corpus para dar a liberdade a alguém é algo sensacional. Conseguir um habeas corpus para trancar o processo é você pensar, bom, isso daqui é uma absolvição muitíssimo antecipada, então eu fiz algo muito bom aqui, eu fiz um trabalho muito importante nesse caso, e é mais um momento que você vai se sentir no topo da advocacia criminal. Depois, pode ser que até mesmo uma condenação seja um momento de auge para você, um momento de você chegar ao topo da maturidade. E aí você pode estar perguntando, mas como uma condenação vai ser um topo, um auge, o ápice de alguma coisa, o zênite? Bom, a questão é a seguinte: quando você sofre com uma decisão condenatória em relação a alguém que você defendia e percebe que você tem maturidade agora para suportar aquela decisão, para aguentar aquela decisão contra, você percebe que chegou um momento de maturidade na advocacia criminal, em que você consegue comemorar muitas vitórias, mas não sofrer tanto as derrotas, e sim se preparar para contra-atacar. É o momento que você viu, bom, tem uma condenação, mas eu tenho maturidade agora para não lamentar, é uma grande injustiça, eu vou fazer agora uma apelação. Eu vou agora mandar isso para o tribunal, porque eu não fico acomodado com essa decisão, eu não vou me abalar com essa decisão e eu vou continuar lutando. É um momento que você se sente tranquilo, mesmo com uma condenação. Se sente tranquilo e às vezes até o seu cliente vai falar, tudo bem, eu vi que o seu trabalho foi o melhor possível. E aí é um outro momento de auge. É muito fácil ser agradecido quando há uma decisão absolutória. Mas quando você é agradecido por uma decisão condenatória em um processo que teve uma condenação, você percebe que você realmente trabalhou sério e que isso foi percebido até mesmo pelo réu,
que você defendeu e que sabe que foi condenado e que eventualmente terá que cumprir uma pena se não tiver êxito nos recursos. Isso é um momento de auge também. É um momento que você percebe essa maturidade que você conquistou, esse respeito que você consegue transmitir com a sua atuação. Pode ser que você queira ir mais para o lado acadêmico também, sendo advogado criminalista e indo para um lado mais acadêmico. E aí, eu tenho que falar aqui a minha experiência pessoal. Eu tive vários auges durante a carreira. O auge na faculdade, com a primeira nota 10, depois de ter feito o ensino médio de qualquer jeito. Auge quando eu passei no estágio para estagiário do Ministério Público Federal. Em primeiro lugar, ainda estava no 4º semestre da faculdade. Depois, quando eu passei novamente em primeiro lugar, com uma grande nota, quase gabaritando a prova. Tudo isso foi auge para mim naquela etapa. Quando eu passei no exame da OAB, quando eu passei no TCC, quando eu fiz o concurso de defensor e fui passando, tudo isso, quando eu entrei na advocacia, o primeiro cliente, a primeira audiência lá na Defensoria Pública, e eu fiz o meu primeiro júri antes da primeira audiência. Quando estava na advocacia fazendo a primeira audiência, o primeiro júri, a primeira sustentação oral, o primeiro programa de compliance feito, algo que eu nem sabia o que seria isso quando eu estava na faculdade, e de repente eu fiz o meu primeiro. Quando eu comecei a conquistar tudo isso, mas teve um auge que eu eu realmente fiquei apaixonado por esse auge, algo que mudou a minha vida, que foi quando eu fui procurado pela primeira vez por um advogado criminalista para ser consultor em um processo dele. Naquele momento, a minha vida mudou, porque primeiro que eu nem sabia que isso existia. Eu pensava que consultoria jurídica era apenas no direito civil, para empresa ou algo semelhante. Mas quando eu fui procurado, eu pensei, bom, eu estou tendo reconhecimento de um outro advogado. Alguém que poderia ser meu concorrente está querendo me contratar e me contratou para fazer um trabalho para orientar. Bom, mudou a minha vida naquele momento. Foi um auge que eu atingi, que eu quero prolongar o máximo possível pela minha vida. Eu amo bastante a advocacia, de balcão, de fazer audiência, de fazer júri, sustentação oral, ir a presídio, delegacia. Mas essa parte da consultoria tem algo que me conquistou bastante, que é alcançar um auge sendo que você é contratado por colegas, por pessoas que também são da advocacia, são advogados. E isso para mim foi um auge sensacional e principalmente inesperado, que fugia da rotina. Eu pensava que ser consultor, ser parecerista, exigiria que eu tivesse 65 anos de idade. Mas, evidentemente, foi algo antecipado e principalmente imprevisto. Um auge pelo qual eu não batalhei especificamente, eu não dediquei o meu tempo pensando nisso, mas hoje sim eu trabalho para isso cada vez mais. Então é um outro tipo de auge que eu considero que, se você tem uma intenção um pouco mais acadêmica, é excelente também. Outro auge que você pode lutar, pode se sentir muito feliz quando conquistar, é ser professor. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei em uma sala de aula foi na Faculdade Dom Alberto, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, como professor substituto de uma professora de administrativo. Na época, com pouco tempo de formado, salvo engano, eu tinha 1 ano de formado, e eu estava dando aula para estudantes que estavam no 6º, 7º semestre da faculdade. Ou seja, eu tinha pouco tempo de formado depois deles. Eu tinha um pouco mais de tempo no direito do que eles, 2, 3 anos, enfim. E foi um momento tenso, obviamente, tremendo bastante, nervoso, dando aula de uma disciplina que eu ainda não tinha tanta confiança naquele momento, que depois eu até abandonei o direito administrativo, segui apenas para o direito penal e o processo penal, mas a primeira aula foi inesquecível. Gaguejar, ficar com medo de receber uma pergunta e não saber, ou ser perguntado e tentar explicar
falar para alunos. Até ali eu tinha falado em júri, tinha falado em audiência, tinha falado em prova oral e tinha falado em apresentação de trabalho na faculdade. Foi um momento sensacional para mim. Você começar a dar aula é sensacional. Depois, quando eu virei professor titular na graduação, quando eu recebi meu primeiro convite para dar aula em pós-graduação, foi outro auge. Quando eu recebi o primeiro convite para ser palestrante, foi algo sensacional. E quando eu recebi o primeiro convite para ser palestrante fora do meu estado, fora da minha região, outra coisa também sensacional. Um novo auge na minha vida. Agora eu tenho um convite para palestrar em tal cidade, lá em outro estado. Caramba! Eles não apenas querem a minha palestra, como estão dispostos a pagar uma passagem de avião para eu ir até lá. É óbvio que é engraçado isso, estou rindo, mas é algo realmente que me deixa emocionado lembrar de cada etapa dessas. E você vai ficar emocionado também quando você começar a conquistar algumas coisas e se lembrar depois de tudo que você conquistou. Publicar o seu primeiro artigo é um momento sensacional. Quando você publica o seu primeiro artigo e ele fica lá para todo mundo ver. E depois você publica algum artigo, publica mais um artigo e você recebe ali um parabéns por aquele artigo. Você é parabenizado por algo que você escreveu. Caramba, alguém não apenas leu, mas também elogiou o meu artigo. Isso é algo que você não vai esquecer nunca. Eu me lembro da primeira pessoa que veio me dar parabéns por algo que eu escrevi. Eu me lembro exatamente como foi. Eu nunca vou esquecer disso. Você vai comemorar muito quando publicar o seu primeiro livro. Um artigo é pequenininho, mas um livro, bom, ele está ali, você segura ele, você assina na capa. Quando você dá a primeira assinatura em um livro para presentear alguém, faz uma dedicatória, isso é outra coisa sensacional. Tudo isso são etapas que você vai conquistando. Até algum tempo atrás eu me lembro que eu fiquei emocionado quando eu terminei de palestrar e alguém pediu para tirar uma foto comigo. Foi a primeira foto que alguém pediu para tirar comigo. E aquilo ali, eu fiquei pensando, bom, mas por quê? E qual o sentido dessa foto? Eu apenas sou um cara que faz o que mais 1 milhão de pessoas fazem no Brasil, que é a advocacia, dou umas aulas e escrevo algumas coisas. Eu não sei cantar, não sei jogar bola, enfim, não faço nada, não domino a bola igual o Marcelo do Real Madrid, eu não faço nada disso, não tenho nenhuma habilidade sensacional. E aquilo foi um momento que, novamente, um outro auge que eu não esperava. Eu nunca esperava ter a quantidade de seguidores que eu tenho hoje, mais de 300 mil, juntando todas as redes sociais. Eu nunca pensava nisso. E hoje eu vejo que cada auge conquistado deve ser muito comemorado. Bota lá, acabou de sair da sua audiência, primeiro júri, primeiro atendimento de cliente, fechou o primeiro contrato de honorários, tenha uma música para comemorar. Uma música que você vai botar alto, botar o fone de ouvido, se trancar, fechar o olho e comemorar por aquela vitória, porque essas vitórias vão marcar a sua vida e você vai querer lembrar pro resto da vida de todas elas. Talvez você que está vendo até agora esse vídeo tenha visto como eu falei durante todo esse vídeo, que já tem uns 18 minutos mais ou menos, como eu falei o tempo todo sorrindo, quando eu falei do primeiro júri, da primeira audiência, da primeira nota 10, eu me lembro de tudo isso, da primeira nota 10 com Maria Amélia em História do Direito, do primeiro júri, quando foi um caso até que eu fiquei surpreso porque o réu e a vítima tinham se abraçado na audiência de instrução antes daquele júri. Quando eu fiz a primeira audiência, que foi especificamente um caso de Maria da Penha, e havia o interesse em renunciar. Quando eu fui ao presídio pela primeira vez, no presídio, na penitenciária modulada de Osório, junto com o Irvan, o grande defensor público aqui do Rio Grande do Sul, quando eu tive a primeira aprovação em alguma coisa, fora vestibular, mas a primeira aprovação no estágio para ser estagiário do Ministério Público Federal. Eu fui estagiário do doutor Eduardo no Ministério Público Federal de Campos dos Goytacazes. Aprendi bastante com ele. Aprendi principalmente a estudar de passar mal mesmo. Estudar indo até os limites, que não tem limite para estudar. E ler coisa pesada. Foi ali que eu comecei a ter interesse em ler filosofia, sociologia e tudo mais. Tudo isso foi me trazendo muita coisa. A primeira palestra, a primeira aula que eu dei numa terça-feira à noite, tudo isso vai ficar marcado na sua vida como ficou marcado na minha vida. Então comemore tudo isso, saiba qual é a próxima etapa. Conquistou uma coisa agora?
qual é o próximo passo? Vamos em direção a esse próximo passo. Então, o que eu quero chegar aqui, o que eu quero resumir aqui, de certa forma, é que não há um auge geral na advocacia criminal. Há várias formas de auge, há várias espécies de auge. Um auge mais acadêmico, mais profissional, financeiro, de todos os formatos. E em cada momento você vai conquistar um tipo de auge. Algo que para você é importante, para outra pessoa talvez não seja. Mas dê importância às suas vitórias. Porque quando você começar a perceber como é bom conquistar aquilo e comemorar aquilo que você conquistou com esforço próprio, nada é de graça, não existe almoço gratuito. Você conquista as coisas, ainda que tenha uma pequena pitada de sorte, mas quando você consegue perceber que chegou ao auge quanto a determinada coisa, a determinada parte da sua carreira, e que foi mérito seu, você vai se sentir muito feliz e vai estar mais disposto ainda para ir para a próxima etapa. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.